E aí, meus amigos, tudo bom? Que privilégio mais uma vez a gente estar juntos aqui nessa série de gravações que a gente está tendo. E olha, cada uma mais especial do que a outra. Já chegamos ao 10º encontro. Rapaz. Passou rápido, tá passando rápido essa temporada, né? Mais rápido que meu salário. Olha, estamos juntos no Comunidade Plus. E ó, uma coisa que me chama muito a atenção é que cada semana um tema diferente, um mais instigante do que o outro dentro da mesma temática principal, que é fidelidade. E essa semana a gente vai falar sobre o Tudo para Deus. Começa com uma pergunta intrigante. Falando em pergunta, vamos ver na tela o que um dos nossos jovens pergunta para nós nesse momento. Pastor, o que você diria para alguém que questionasse o fato de entregar os dízimos e as ofertas na igreja, alegando que poderia fazer melhor uso, ou doar a alguém, ou ajudar o próximo? Rapaz, Uau, olha que aí. pergunta essa, meu amigo. Isso aí Aliás, veio pra derrubar, hein? essa é uma excelente pergunta. Tem muita gente, eu conheço muita gente com essa dúvida. Sim. Afinal de contas, eu não posso utilizar o dinheiro que eu tenho, o dinheiro que eu possuo, não posso devolver uma parte para ajudar outras pessoas. O dízimo também não tem essa finalidade. Bom, para a gente debater esse assunto, estamos aqui mais uma vez reunidos. Então, por favor, o que vocês pensam sobre isso? Por que a gente não pode ou pode? Olha, Kênio, eu acho que a grande questão que a gente está até vendo esse trimestre com a questão da lição é o seguinte. Dízimos e ofertas, junto com outros temas como sábado, né, e, por exemplo, leis de Deus sobre que tipo de relacionamentos sexuais a gente pode ter e tal, tem algo a dizer o seguinte: quem é que sabe o que é melhor para a minha vida? Então, assim, o dízimo é um ato de fé. É um ato de fé. Então, eu acredito de que a forma como Deus determinou é a melhor. O dízimo vai ser um ato de abnegação. Eu entender de que eu não sou o centro da minha vida, certo? Que outras pessoas podem compartilhar dessas bênçãos que Deus me deu. E acho que, assim, uma outra coisa, o dízimo, ele nos ajuda a vencer o demônio da avareza e do egoísmo. Nós, por natureza, somos egoístas. Queremos o acúmulo, tudo pra gente. No momento que eu dizimo, eu digo, o dinheiro não é o meu dono. Interessante isso, você utilizou algumas expressões muito fortes. Uma delas é o demônio da avareza. A gente costuma pormenorizar isso, né? Chamando de problema, dificuldade, obstáculo, mas de demônio é a primeira vez que eu ouço e foi muito bem colocado porque realmente é um problema grave. Antes do Robin entrar, sabe, acho que a gente tem que... Uma coisa que, assim, a gente está chamando de problema que a Bíblia chama de pecado. Acho que o ato de dizimar e ofertar, ele chama a gente para isso, tipo, eu não consegui dizimar porque eu me enrolei financeiramente. Não, peraí. O problema está sendo uma desordem na vida, né? Sim, não, o que a gente tem que pensar também, às vezes a pessoa tem uma concepção errada de quem é Deus para você. Ele é o dono de tudo. Ele tem todas as riquezas do mundo. Então, assim, quando ele diz lá que você tem que trazer todos os dízimos à casa do tesouro, então é para você levar na casa do tesouro. Na minha comunidade lá, em determinado momento, teve um jovem que ele estava simplesmente pensando assim, cara, eu posso administrar isso, talvez melhor do que a igreja. O que ele estava fazendo? Ele, como era um diretor de jovens, ele estava trazendo os grupos musicais para a igreja, tal, bons programas, bons oradores, custeando, tendo aquela confraternização depois, tal. E aí alguém sinalizou, pastor, ele faz isso com o valor do dízimo, né? Com o dízimo. E aí, conversando com ele, e aí ele despertou assim, né? Porque ele entendeu assim, não, eu acho que a igreja não está fazendo um bom uso, uma boa administração, e aí eu pensei que poderia canalizar dessa maneira. Eu falei, mas o conselho bíblico não é esse. O conselho bíblico é você tem que trazer todos os dízimos, ofertas à casa do tesouro, e ele diz também, fazei prova de mim. Porque assim, eu vou abrir as janelas do céu para abençoar, mas a bênção é na maneira correta de você ofertar, na maneira correta de você dizimar. Então eu acho que essa visão de Deus vai fazer com que você tenha a visão correta também da sua doação, né? Interessante isso, né? Você vê que o exemplo do pastor Robson revela pra gente que quando a gente decide administrar, somos nós que colocamos no próprio lugar de Deus, dizendo para onde deve e o que deve se fazer com aquele determinado recurso. Não, e aí eu queria, de quem está vendo a gente agora, pensar o seguinte: imagina assim, em alguns momentos chaves da história da redenção, as pessoas quisessem ter feito melhor do que Deus. Deus deu uma ordem detalhada sobre a arca. Poderia falar assim, cara, não, mas espera aí, eu posso
eu não quero esse tipo de madeira, eu vou botar outra. Quando Deus deu uma orientação sobre o santuário para Moisés, o que a gente tem que entrar na nossa cabeça é que a bênção é proporcional à fidelidade. Então, assim, é um momento, na hora que eu dizer minha oferta, eu falo, Deus, eu sei que o Senhor sabe o que é o melhor para o meu futuro. Nesse momento, para mim, é 100%, e quem dera fosse 150%, 200%. Né? E quando a gente se lança nesse passo da fé, tem uma coisa que é maior ainda que o dízimo da gente faz. Ele é uma semente do Evangelho na vida de alguém. Eu faço parte da Cidade Bíblica do Brasil. E a gente tem um lema legal na Cidade Bíblica que é o seguinte: pensa na sua primeira Bíblia. Pensou? Você comprou ou você ganhou de presente? Foi o dízimo de alguém. Foi a oferta de alguém. Sim. Foi a semente de alguém. Alguém abriu mão para poder abençoar você. Então, quando a gente faz esse ato, isso tem que estar muito na nossa cabeça. Agora, assim, não é somente nas questões das finanças. É tudo. Porque o tudo para Deus, esse tema é interessante, né? Faz a gente despertar muitas coisas. Ele faz uma pergunta, né? O tudo para Deus é assim, como eu penso, né? Eu penso o tudo para Deus, né? Você é um excelente músico. E aí você dá aula de música, você canta em programações especiais, você recebe por aquilo ali, ok? Então, Deus te dotou desse dom, desse talento da música. Mas quando chega no sábado, que é o dia do Senhor, aí você leva todo esse dom, leva todo esse talento que Deus deu para você, e agora você não ganha nenhum valor por isso. Você vai agora desenvolver esse dom na tua igreja, na tua comunidade, na tua sociedade de jovens, e as pessoas vão ficar felizes com você, porque você canta bem, você toca bem. Aí você está dizendo assim, ó, nada é meu, tudo é dele. Então eu tenho 6 dias para ganhar o meu sustento, para fazer até as pessoas felizes, mas o 7º é do Senhor. Eu estou devolvendo isso para Ele, estou devolvendo o meu dom, o meu talento, porque é tudo para Ele. E aí poderíamos aqui citar todas as áreas da vida, né? Não falei aqui dos talentos, mas você pode falar das riquezas, você pode falar do tempo. O camarada trabalha, ganha o dinheiro, mas não, eu vou dedicar o 7º dia do Senhor. Isso é uma visão correta de que nada é seu, o que você tem é emprestado, mas que no dia certo você devolve para Ele. É tudo dele. Interessante esse conceito, né? A gente tem a ideia de que eu vou dar para Deus 10% e os 90% ficam para mim. E no conceito bíblico não é assim. No conceito bíblico eu devolvo 10% daquilo que é de todo de Deus, né? Não pertence apenas 10%, mas 100% de tudo aquilo que temos e recebemos pertence a Ele. Para a gente fechar, Kênio, eu acho o lindo do Deus da Bíblia é que Ele sempre se contenta de ser a menor parte da sociedade. É um dia de 7, é 10 de 100, e quando a gente pensa no que Ele se doa, é tudo. É o Filho, o único. Então, acho que assim, eu fecho a minha fala dizendo, você está insatisfeito? Falta engajamento da nossa moçada. Então, eu vou me envolver mais com a minha igreja, ver como é que os recursos são destinados, eu vou ter um papel de liderança, vou ajudar a igreja ali. É isso que falta. Reclamar e chorar é a coisa mais fácil que a gente pode fazer. Muito forte. Maravilha. Isso. Isso Obrigado, envolve amigo. sacrifício, isso envolve, Kênio, Felipe, isso envolve sacrifício. Eu acho que você tem que estar disposto a entregar tudo, mas Ele deixa a maior parte com você para administrar e Ele pede o sacrifício de você devolver aquilo que Ele pediu, como ordenou para que a gente pudesse fazer. Então, o sacrifício aí é tudo. Quando eu acho que você, quando está disposto a sacrificar também, você está entendendo que tudo é dele. Legal. Estamos encerrando aqui, mas o encontro passa muito rápido, né? Eu não canso de dizer isso, porque a gente vai conversando e conversando, de repente o tempo passou. E tinha tanta coisa para a gente ainda debater. Privilégio ter vocês aqui. Obrigado mais uma vez por esse nosso encontro. Tamo junto. Legal?